Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jorge e hoje a gente vai falar sobre o livro, que está ao contrário, A Pediatra, da Andrea Del Fuego. Então o livro A Pediatra, como o nome já diz, conta a história de uma pediatra chamada Cecília, que nunca quis seguir muito nessa área. O pai dela era médico, então ele incentivou ela a seguir nessa área e pelo comodismo ela resolveu seguir. Mas nunca foi algo que ela realmente gostava, tanto é que ela é pediatra e ela fala no livro várias vezes que ela não gosta de criança e também ela não gosta de atender um paciente por muito tempo, ou seja, ela faz aquela primeira consulta básica, ou como ela chama de um feijão com arroz, e depois ela já passa para outros profissionais. Para piorar, a vida da pediatra também não anda bem. Ela tem um marido que sofre de depressão e está sempre muito medicado. Além de ela não ter uma relação próxima com os pais dela. Ela não tem aquela coisa afetiva entre pai e filha, porque ela sempre foi muito distante deles. Eles sempre deixavam ela com a babá, então ela acabou se distanciando um pouco da família. Eles não têm aquela coisa afetiva. Eles conversam às vezes, é claro. O pai e a filha trabalham no mesmo prédio comercial, os dois são médicos, como eu já havia comentado, mas eles não têm aquela coisa afetiva. E ainda no começo do livro, a Cecília é convidada para uma festa de uma amiga. E lá ela conhece o Celso, ela é apresentada para ele. E o Celso também é um cara casado, a esposa dele está esperando um filho. E eles acabam se gostando, e aí nesse momento que começa o caso deles. E aí que a loucura desse livro começa. Então a esposa do Celso está grávida, e a Cecília é pediatra, então adivinha o que acontece? Exatamente. A Cecília, ela vai ser a pediatra do parto da Cacá, que é a esposa do Celso. Então ela está acompanhando o parto, o nascimento do filho do amante dela. Tipo, isso é muito bizarro. E para vocês terem noção do absurdo, a Cecília e o Celso, depois que o filho nasce, vão para um banheiro fazer vocês já sabem o que. Logo depois do filho do Celso ter, tipo, nascido. E eles continuam nessa relação extraconjugal por muito tempo. Tanto é que a Cecília até se divorcia do marido. O Celso continua com a Cacá, que é a esposa dele. E eles colocam o nome do filho de Bruno, Bruninho, como eles chamam. E o Celso, inclusive, sobe de cargo na empresa dele. E aparentemente ele ganha bastante dinheiro. Porque para falar com a Cecília, ele sempre marca um horário no consultório dela. E um horário com a Cecília é R$ 1.000. Então, tipo assim, vamos supor que ele marca uns 3 encontros por mês. Ele paga R$ 3.000 só pra falar com a Cecília. E numa dessas visitas que o Celso fazia, certo dia ele levou o Bruninho junto no consultório dessa pediatra. E o Bruninho é o mesmo que a Cecília fez o parto, né? E por algum motivo essa pediatra, a Cecília, começa a criar uma obsessão pelo menino. E chegando ao ponto até de chamar ele de meu menino. Eu vou ler um trecho aqui do livro para vocês, que é quando o Bruninho entra na sala. Celso bateu na porta. Entre, disse. Antes do pai veio o menino. O menino, andando em minha direção como se me conhecesse. Há menos de 2 anos eu havia o pesado, feito tudo o que se espera. O menino se lembrou de mim. O pai se ajeitou na cadeira à minha frente. Bruninho o olhou e foi só nesse momento que reparei em Celso. O menino pediu permissão ao pai para ficar ainda mais perto. Venha, meu bem, eu disse, com os braços abertos, as palmas abertas, aberta, inteira escancarada. Bruninho veio até o meu colo. Levantei o corpo gordinho. O cheiro de talco de que nunca gostei. Nele estava alcalino, agradável, purificante. Abriu a boquinha, com a gengiva fresca, rompida, aqui e ali por dentinhos de leite. O hálito de metabolismo sem entraves. Cabelo fininho tão qual o do pai. Os traços do pai indicavam que era filho de Celso. Não havia traços de mais ninguém. Qualquer mulher poderia ter parido Bruninho. E essa mulher era eu. Gente, então eu li esse trecho para vocês terem uma noção de como é que foi. Como eu falei, ela não chega a especificar o que fez ela gostar do menino, o que chamou a atenção, mas por algum motivo ela ficou obcecada por ele. E eu não vou falar mais muito sobre o livro, pessoal, para vocês não tomarem muito spoiler, mas tem muitas tramas que acontecem ao redor disso. Tem a relação dela com a empregada dela, tem a relação dela com o Jaime. Ele faz muitos partos humanizados ali na cidade e ela não gosta disso, ela é uma pessoa muito adepta à cesárea. E só pra dar um mini spoiler, não sei que vocês já tomaram bastante, mas pra vocês terem noção, a Cecília fica tão obcecada pelo menino que ela começa a seguir o Celso pra ver onde ele mora. Depois ela começa a seguir a babá do Celso pra ver até onde ela leva o Bruninho, pra ver em que escola ele estuda. Ela começa a fazer umas coisas muito absurdas.
E então agora, se tu não quer tomar um spoiler do final, pula essa parte. A Cacá, ela tava um pouco mal no hospital e o Celso deixou o Bruninho com a Cecília na casa dela. E essa aqui é a última frase do livro. Ele empalideceu. Eu observaria pelo espelho de visão ampla. Abasteci no primeiro posto e seguimos para o litoral. Ou seja, ela roubou o Bruninho do casal e sabe-se lá para onde ela vai ir. E agora eu vou falar minhas observações sobre o livro. Eu gostei muito do livro, foi uma das minhas melhores leituras desse ano, com certeza. Tanto é que eu dei 5 estrelas no Scooby e a maioria sabe que eu dou 4, 4,5. Mas esse livro aqui, gente, é muito bom. Eu acho que o que as pessoas não gostaram, lendo ali algumas avaliações, teve algumas pessoas que não gostaram de que o livro no final poderia ter mais confusão, ter tido mais treta, poderia ter mais coisa que a Cecília faria. Mas eu gostei desse final mais aberto. Vocês sabem que eu não sou muito adepto de finais muito fechados, assim, muito óbvios. E eu gostei muito disso. Eu acho que se ficasse mais um monte de coisas que a Cecília ia fazer, mais treta, mais confusão, eu acho que não teria a mesma essência que esse livro tem. E é isso que eu gostei nele. Ele é bem curtinho mesmo, tem 140, tem 159 páginas. Eu vou mostrar um pouquinho dentro dele para vocês. Aqui então, pessoal, essa é a capa, essa é a Cecília. Aqui tem um pouquinho sobre o livro, se vocês quiserem dar uma lida. Aqui é um pouquinho sobre a autora. Vou folhear ele aqui um pouco para vocês verem. Ele não tem nenhuma ilustração, mas ele é um livro que tu lê muito rápido, porque ele instiga muito. A troca de capítulos, os capítulos também são bem curtos, isso é uma coisa bem legal. As trocas de capítulos são assim só. Mas ele é um livro que tu vai ler muito rápido, porque ele, tipo assim, tu tá toda hora muito curioso pra ver o que vai acontecer no próximo. Então, gente, esse livro aqui é simplesmente incrível e eu recomendo muito a leitura. Então, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau, tchau.